Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina em um dia muito especial. Hoje nós celebramos o segundo domingo da Quaresma. E como eu sempre gosto de dizer, hoje é domingo, é o dia de ir à Santa Missa. Então, se você pode, tem saúde, tem uma igreja que tem a missa aí perto da sua casa, por favor, não deixe de ir. Eu rezarei por você, peço que você também reze por mim. Vamos agora ao Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Mateus capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 9. Mateus capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 9. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu estava lendo esses dias a mensagem do Papa Francisco para a Quaresma desse ano. Depois que me acompanha pelo Instagram, eu vou deixar o link. Eu li em italiano, mas eu vou deixar o link em português. Você vai lá e leia, são pouquíssimas páginas. Mas é muito lindo porque o Papa Francisco usa exatamente esse texto que fala sobre a transfiguração. E o Papa, daquele seu jeito muito profundo e simples, ele vai explicando parte por parte. E aí, a primeira coisa que ele diz é que Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João. Existiam 12 discípulos, mas ele pega ali Pedro, Tiago e João. E, pelo que eu li, esse episódio foi depois exatamente daquele momento em que Jesus diz que está indo para Jerusalém, que vai ser morto, que vai sofrer. E Pedro diz, Senhor, isso não vai te acontecer. E Jesus então diz: afasta-te de mim, Satanás. Tu não está pensando como Deus, mas como os homens. Poucos minutos antes, Pedro tinha acertado: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse: tu és pedra. Então, em um momento, Pedro é pedra de fundamento, e em um outro momento, Pedro é pedra de tropeço. E aí Jesus, então,
toma consigo esses 3 discípulos e vai para o Monte Tabor. E ali no Monte Tabor, é como se Jesus desse aos discípulos uma amostra grátis do que iria acontecer depois do episódio, do momento da cruz. Jesus antecipa a sua glória, para que os discípulos, quando o vissem desfigurado, continuassem acreditando. Uma vez eu li um livro do cardeal Frei Raniero Cantalamessa, O Mistério da Transfiguração, e ele dizia exatamente isso. Para que, olhando o transfigurado, a gente, quando os discípulos vissem o Cristo desfigurado na cruz, continuassem acreditando. Então Jesus se transfigura, porque depois ele iria ser desfigurado. Então, meu povo, esse episódio, esse momento do Evangelho é muito especial. O evangelista fala com detalhes. Veja, os discípulos estavam ali. Jesus se mostra transfigurado, glorioso, iluminado. E do seu lado está Moisés e Elias, a lei e os profetas. Jesus é o centro. E ali acontece uma teofania, uma manifestação de Deus. O Pai fala. Este é o meu Filho amado, em quem eu pus todo o meu agrado, escutai-o. E o Papa fala sobre isso já no finzinho da mensagem. Escutai-o. E vocês sabem que a palavra obediência está ligado à palavra escutar. Obir, audire, estar à escuta. Ou seja, escutem o meu filho. Acolham o que ele tem para dizer, porque o que ele tem para dizer é para salvar vocês. Então, meu povo, o tempo da quaresma é o tempo da gente aguçar os nossos ouvidos para ouvir a palavra do Senhor. É o tempo da gente se dedicar mais a escutar a palavra de Deus, a buscar ouvir a voz de Deus. A gente busca escutar tanta futilidade. A gente gosta de fofoquinha, de picuinha, disso, daquilo. Das novidades do mundo da fama. Mas às vezes a gente não tem esse devido interesse pela palavra de Deus. Para escutar a palavra de Deus. Eu queria compartilhar com vocês. Eu não sou santo, estou buscando, estou pelejando, mas eu tenho um bom hábito. Eu gosto de escutar pregadores e depois que eu comecei a entender melhor o italiano, eu comecei a ganhar outras referências. Eu já tinha muitas referências no Brasil, mas eu comecei a escutar outros autores. Então, às vezes eu estou ali fazendo uma caminhada, eu boto uma pregação para escutar. Às vezes eu estou num quarto mesmo, arrumando o quarto, coloco uma pregação para escutar. Às vezes antes de dormir, ao invés de ficar no celular, atrapalhando o cérebro que quer relaxar para poder dormir, eu coloco ali uma pregação. Ou às vezes eu paro mesmo para poder prestar atenção naquela pregação, olhando, assistindo mesmo. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Nenhuma vez eu fiquei sem colher alguma coisa especial para a minha vida, para a minha caminhada de fé. Então vocês podem fazer isso. Meu Deus, são tantos e tantos pregadores, anunciadores da palavra. É só você ir aí no YouTube e colocar pregação sobre Nossa Senhora, sobre Eucaristia, sobre vida de oração, sobre vida interior, sobre confissão, sobre amor à palavra, sobre... Enfim, eu mesmo, meu canal, existem inúmeras pregações. Se interesse pela palavra de Deus. Essa palavra é palavra de salvação.
Jesus leva os discípulos fazem essa experiência e o Pai confirma. Esse é o meu filho amado, escutai-o. Para terminar, eu tenho escutado, eu tenho buscado escutar a voz de Deus. Se você responde que sim, louvado seja Deus. Eu estou todo dia aqui assistindo o Evangelho de Hoje Ensina, louvado seja Deus. Não, Frei, faz tempo que eu não paro para escutar bem a palavra de Deus. Pois comece. Vai lhe fazer muito bem, para o corpo e para a alma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que Deus Todo-Poderoso vos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu céu, paz e bem. Bom domingo, curta, comente, compartilhe. Seja um missionário, uma missionária junto comigo. Até amanhã, se Deus quiser.